Olá, está começando aqui o Painel Regional, você sempre conosco, neste horário da 1h30 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira, com as personalidades da nossa região, gente que faz notícia, que discute os temas importantes, a pauta aqui da nossa região metropolitana e, claro, os assuntos sempre monstruosos, enormes, não é? E contundentes, cada dia um, não é? Ou a cada hora uma novidade, assuntos de interesse nacional também. O telefone sempre aberto, 30 14 52 81, ligue para cá, participe com a gente, opine, envie a sua pergunta, o seu comentário e pelas redes sociais, você também envia a sua mensagem pelo facebook.com/Painel Regional TV. Aqui ao meu lado na bancada do Painel Regional, nesta terça-feira, aqui pela esquerda, começando sempre com a professora Olívia Pérez, cientista política aqui com a gente, ao lado do Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, e à minha direita aqui o jornalista, especialista em finanças públicas, mais uma vez aqui com a gente, o Rodolfo Amaral. Manchetes dos jornais que fazem a parceria diária aqui com o nosso programa, está aqui a manchete do Diário do Litoral, que circula por toda a cidade, por toda a região. Câmara aprova construções de passarelas, ou construção de passarelas em Santos. Manchete local aqui, tá certo? A Olívia recebe o DL, o Santana também, e uma edição do Diário do Litoral para o Rodolfo. E o Gazeta de São Paulo, jornal de circulação em todo o nosso estado, não é? Baixada, Vale do Ribeira também, está aqui a manchete na capa, Fachin se diz suspeito e caso Lula vai para Rosa Weber, justamente a ministra citada pelo ex-presidente em conversas com a presidente Dilma, se não estou enganado, ou com o ex-ministro Jacques Wagner, não é? O Gazeta aqui para a Olívia, para o Santana e para o nosso Rodolfo Amaral também, não é? Bom, manchetes dadas, como eu já venho comentado aqui em vários programas, os jornais, o impresso, não é? Fica vendido, né? Porque você elabora uma manchete até altas horas da noite para sair no dia seguinte, às 6 horas da manhã. A Polícia Federal já está na rua aí com cento e tantos mandatos, não é? Mandados, não é? De alguns de prisão, outros de condução coercitiva para depoimento e uma série de outras questões, como está acontecendo, ou aconteceu pela manhã desta terça-feira, inclusive aqui na cidade de Guarujá. Mas eu vou agradecendo e cumprimentando sempre aqui os companheiros de bancada. Olívia Pérez, tudo bem? Prazer revê-la. Prazer é meu, Muturão. Boa tarde a todos da mesa e boa tarde a todos que nos assistem. Marcos Santana, mais uma vez conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, sempre um prazer, um privilégio participar da bancada, ainda mais hoje especial com a professora Olívia, Rodolfo Amaral. Boa tarde a quem nos acompanha ao vivo e boa noite a quem nos acompanha pela reprise. Muito bem. Lembrando sempre, claro, você que está aí na reprise já tem mais informações de tudo o que aconteceu durante esta terça-feira com mais uma atuação da Polícia Federal, a Operação Xepa, a 26ª etapa, é um desdobramento da Operação Acarajé. Eu não sei onde eles vão arrumar mais nome daqui para frente na sequência dessas operações todas, né? Muito bem. Rodolfo Amaral com a gente também. Tudo bem, Rodolfo? Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Olívia, Santana, Rubênio, telespectador. É sempre uma grande satisfação participar do painel para discutir as questões locais e nacionais. Perfeito. 30 14 52 81. Ligue para cá, participe conosco. Pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV. Você já sabe, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Clique lá no ícone do Painel Regional, confira a gente em tempo real. Programa encerrado, você revê através do YouTube, como preferir, os trechos que julgar mais interessantes, ou se quiser também o programa por inteiro, você fica absolutamente à vontade. Rubeni Carpaneiro está conosco em mais esta edição, acompanhando a sua participação e a nossa produção, né, Rubeni? Tudo bem? Com certeza. Boa tarde a todos, a você internauta. Curta a página do Painel Regional no Facebook. Lá tem mensagem inbox, você envia a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, todos aqui vão te responder e você vai tirar todas as suas dúvidas. Muito bem. Marcos Santana, eu falei há pouco, né? Os veículos impressos diários ficam, em determinados momentos, ou quase que diariamente, completamente vendidos com as manchetes que acabam fazendo, porque durante o dia vem aí a Polícia Federal e mais uma etapa da Lava Jato, como acontece nesta terça-feira, em vários estados do Brasil, inclusive aqui no município de Guarujá, acontecendo aí a operação da Lava Jato, repito, é a Operação Xepa, não é? Visando mais diretamente a Odebrecht, a empreiteira Odebrecht, com vários executivos
detidos para depoimento, presos, enfim, pelo país inteiro. E aí os jornais não tem como acompanhar, né, Santana? Não dá, né? Exatamente, Edgar. E me lembrou agora uma piada que eu hoje vi de manhã pela internet, que se a Lava Jato continuar e os seus trabalhos, vai chegar até Dom Pedro I, tanto que o histórico da política brasileira está ligado à corrupção. Eu fico até surpreso quando algumas pessoas acreditam que essa corrupção endêmica é um fenômeno pós-governo do PT, quando na verdade ela acompanha desde sempre a história da política brasileira. Até tive a liberdade de pegar alguns dados aqui. Essas empreiteiras que estão envolvidas na Operação Lava Jato, elas desde sempre tiveram uma relação muito promíscua com o poder público, principalmente a partir do governo militar para cá. Então eu até separei algumas obras aqui, Ponte Rio-Niterói, a sede o edifício sede da Petrobras, o aeroporto do Galeão. Ponte Rio-Niterói? Foi um consórcio da Camargo Correia, Mendes Júnior e Andrade Gutierrez. Quer dizer, são protagonistas dos escândalos. Né? Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Mendes Júnior. E o curioso... Todos aí, né, até hoje, né? Todos aí. As principais obras públicas do Brasil são sob responsabilidade dessas empreiteiras, né? Então estão sempre envolvidas em escândalo. A ferrovia Norte-Sul, no governo do Sarney, um escândalo já na aquisição de sondas para a Petrobras durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que até resultou num processo contra o jornalista Paulo Francis, que ele acusou o presidente da Petrobras, o Joel Renault, de corrupção. Como ele não tinha provas, ele foi processado uma ação de 100 milhões de reais. Isso aí, muitos acreditam que acabou infarto, antecipando, né, a morte dele. Foi na bancada do programa Manhattan Connection que ele fez essa denúncia, né? Embasado em informações que ele tinha de amigos que trabalhavam em bancos suíços, enfim, onde era depositado o dinheiro sujo. Né? E o curioso é o seguinte, alguns dados aqui que servem para reflexão e servem para ilustrar muito bem essa relação muito promíscua entre o poder público, não só federal, mas estaduais, municipais, que, por exemplo, a Odebrecht, ela aumentou o patrimônio dela em 11 anos 3 vezes. Em 2013 eram 3 bilhões, ela passou a ter 9 bilhões de reais em 2014. E as empreiteiras, essas principais empreiteiras, Camargo Correia, Mendes Júnior, Andrade Gutierrez e diversas outras, elas ao longo de 2004 e 2013, o governo pagou 11 bilhões de reais para essas empresas. Quer dizer, é um montante muito grande de dinheiro que isso aí ajuda a explicar esse círculo vicioso dessa relação promíscua entre o poder público, os governos, as empresas e essa distribuição farta de propina, não só para entes dos governos, mas também outros segmentos envolvidos. Eu acompanhava no final de semana um programa de debates numa TV fechada, a Globo News, acho. E lá um cientista político colocava que há uma instituição internacional muito forte, não é, que vem investindo muito nessa questão do combate à corrupção como sendo realmente o mal do século em todos os países que procuram se desenvolver, até nos países desenvolvidos, até Estados Unidos, países da Europa e essa coisa toda. Você acha que foi por aí que explodiu essa coisa, que vem explodindo, que vem mantendo aí a Lava Jato? Por que você acha que na conjuntura histórica, como historiou o Santana aí, não é? A corrupção não é de hoje, essas empreiteiras estão aí desde o período militar, enfim. Estourou tudo hoje, o PT está pagando a conta. Só para fechar essa questão, a Odebrecht, ela começou, a primeira obra pública da Odebrecht foi o Teatro Castro Alves, em 1941. Quer dizer, desde lá ela veio aumentando o seu patrimônio, o seu portfólio de negócios, vamos dizer assim, apenas com o poder público. Diga, Olívia. Você sabe que eu nunca vi tanto cientista político na televisão, né? Nesse sentido eu fico contente, né? As pessoas estão discutindo mais política, cientista político está aparecendo muito mais. Mas de fato está aparecendo novela, né? Não novela, mas um seriado mais acelerado, porque a cada dia são novas informações. É óbvio que tem um papel positivo esse tanto de informação e de investigação, porque é importante que a gente saiba o que está acontecendo e que quem cometeu corrupção seja punido. Mas tem vários pontos negativos em relação a esse excesso de informação. Um ponto negativo é que dá a impressão de que nunca houve tanta corrupção. E aí eu destaco aqui a fala do Marco nesse sentido de que, na verdade, já havia.
mas a gente não ficava sabendo. Hoje em dia, essas informações, elas correm muito rápido. Outro ponto negativo é que eu acho que a gente tem muita informação, mas sem reflexão. Então, a gente fica replicando o que a gente lê, o que a gente ouve, sem parar para refletir se é verdade, quais as causas e quais as consequências. Acho que um outro ponto negativo é que as informações na esfera municipal, por exemplo, estão desaparecendo. A gente não está mais se informando nem discutindo os problemas referentes à nossa cidade e à região. E o painel faz muito bem essa reflexão. E dá essa sensação de que nada presta, né? De que tudo é ruim, o que não é verdade, porque você pode ver por um aspecto positivo também. Já tem muitos estudos comprovando o quanto a corrupção é ruim para o avanço de um país e muitos estudos caminham hoje no sentido de comprovar que a diminuição da desigualdade aumenta a competitividade e a capacidade de produção dentro de um país. Mas eu não acho que porque tem mais gente olhando a corrupção que ela está aparecendo mais. Acho que a grande diferença aí é a possibilidade de mais informação, uma abertura para que essas investigações fossem feitas e uma coisa que a gente está discutindo pouco, que é a partidarização. Então, dá a impressão hoje em dia que o judiciário ele é neutro, mas na verdade ele está cada vez mais politizado, né? Investigadores pertencem a determinado partido, que são contra o partido que está no governo, e aí a investigação caminha muito mais. Mesmo o STF a gente consegue ver uma partidarização de vários dos seus membros, e aí fica nesse jogo de cancela a posse, volta a posse, cancela a posse, volta a posse. Então a gente caminha aí para uma partidarização mais clara. Eu não sei exatamente essa questão da posse, né, Rodolfo? Se isso parece que a presidente Dilma tem a prerrogativa de colocar no governo quem ela quiser, ou não levar para o governo quem ela não quiser. Enfim, o ex-presidente Lula não é condenado absolutamente nada, nem indiciado ele é investigado. Agora, pessoalmente, eu já declarei aqui, né? Acho o fim do mundo você levar o Lula para o governo para tentar salvar a pele do Lula, como ficou escancarado aí, e por outra, para tentar salvar um governo que respira por aparelhos, né? Agora, com relação a essa questão da posse ou não posse, que a Olívia acaba de citar aqui, o ministro Luiz Fux, do STF, determinou o arquivamento da ação da Advocacia Geral da União, por volta de 1h30, 2 horas da madrugada de ontem para hoje, né? Essa ação da Advocacia Geral da União era para reverter a decisão do ministro Gilmar Mendes, que foi noticiada na última sexta-feira, que impede, então, a posse de Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Então, nessa outra tentativa, essa tentativa que foi feita aí pelo advogado-geral da União, o ex-ministro Cardoso, também não obteve sucesso, porque o ministro Luiz Fux, se não me engano, foi indicado pelos governos petistas, sim, né? Ou por Lula ou por Dilma, não tenho agora certeza, mas foi indicado pelos governos do PT. Rejeitou também e mandou arquivar. Portanto, está ainda na validade a decisão de Gilmar Mendes e Lula não toma posse como ministro da Casa Civil. Rodolfo, com a experiência longa aí em economia, finanças públicas e em gestão, administração municipal, essa coisa toda, como é que você vê aí todas essas operações, a questão da Lava Jato, e o país aguenta até quando, enfim? Bom, em primeiro lugar, eu queria concordar com Santana, também creio que a corrupção no Brasil surgiu em 1500 e de lá não terminou mais. Concordo com a Olívia quando ela fala que é uma novela, só que nessa novela existem 2 personagens, especificamente no caso do PT, tá, nos capítulos que traçam a trajetória do PT, que vem desde o início. É um engano as pessoas acharem que a corrupção do PT começou em 2003 com o Lula presidente. Tá? A corrupção no PT começou com o PT, tá, iniciando. Tá? O primeiro grande caso de corrupção envolvendo o PT foi denunciado por mim, enquanto jornalista, em 1992, acolhido pelo promotor Wallace Paiva Martins, acatado pela Justiça, que suspendeu o pagamento daquela empresa CPEM Consultoria, contratada nas administrações petistas em especial, e que tinha um vínculo direto, tá, com o Roberto Teixeira, este personagem que a gente vê aí, hoje advogado do Lula, advogado que cedeu durante 9 anos o apartamento de São Bernardo do Campo para o Lula morar, que hoje cede o apartamento do filho do Lula, que mora em São Paulo, também é do Roberto Teixeira. E o Roberto Teixeira, com o seu irmão Dirceu, tinham essa empresa CPEM Consultoria, tá, que foi denunciada em Santos em 92,
tá? Mas tem vários vínculos interessantes que eu gostaria de relembrar. Simultaneamente com o caso de Santos... Para quem não tem conhecimento, a CEPEM prestava que tipo de serviço? Ela prestava um serviço fajuto que dizia que aumentava a receita do ICMS, e foi comprovadamente demonstrado que isso não ocorria por força do trabalho dela. Mas essa empresa, curiosamente, ela foi contratada não só na gestão petista, Thelma de Souza e Davi Capistrano em Santos. Ela foi contratada também, aí entra mais um personagem da novela, Olívia, pelo Jacob Bittar, prefeito de Campinas, tá? O dono do sítio, em 1989. Tá? E quem denunciou, curiosamente, a CEPEM Consultoria em Campinas? Tá? O vice-prefeito. E quem era o vice-prefeito que denunciou Jacob Bittar, o PT, em 1992, na gestão petista lá? Tá? O chamado Toninho do PT, aquele que depois foi eleito prefeito e foi assassinado em 2001. Vejam que coincidência, como essa novela é extremamente interessante. E Toninho posteriormente do PT a foi isso... assassinado em 2001. Em 2001. Em 2002 o Celso Daniel, né? Que também contratou a CEPEM, pegou um escândalo da CEPEM Consultoria, tá, na sua cidade. Mas o secretário de Finanças do Toninho do PT, tá, que o ajudou a denunciar, foi secretário de Finanças em Campinas, mas antes ele foi secretário de Finanças de São José dos Campos, onde depois estourou o caso do PT em âmbito nacional, que foi em 1997. Em 97, o PT, tentando abafar isso, constituiu uma comissão de ética para avaliar esse caso, consultou todas as prefeituras que tinham tido contratos com a CEPEM, inclusive a Prefeitura de Santos, e por ironia do destino, quando isso ocorreu em 1997, eu que havia denunciado em primeira mão o escândalo em 1992, era a secretária de Finanças da Prefeitura de Santos. E fui eu que levei 10 quilos de documento e entreguei nas mãos do ministro, hoje advogado-geral da União, Zé Eduardo Cardoso, que já foi ministro da Justiça, e que com aquele pacote todo de documentos e outros que ele havia solicitado, concluiu um relatório que eu trouxe aqui, inclusive assinado por ele, pelo Hélio Bicudo e pelo Paul Singer, tá? Caracterizando, deixando textualmente, eu não vou ler aqui que ele é amplo, mas o relatório diz com todas as letras, certo? Que ficou comprovado, sim, que o senhor Roberto Teixeira, o compadre do Lula, cito, lembro, o que cedeu o apartamento durante 9 anos, certo? Forçava as prefeituras, diz assim, olha, um trechinho só, é impossível não reconhecer uma grave falta de ética na sua conduta posterior, se referindo ao Roberto Teixeira, quando toma ciência da atuação da CEPEM, que poderia ter irregularidades. É impossível negar, pois, que Roberto Teixeira não soubesse da suspeita de fraude na atuação da CEPEM em São José dos Campos e da possibilidade de que a fórmula de pagamento esboçada em contratos firmados por essa empresa não pudesse qualificar um verdadeiro engodo aos prefeitos que receberam sua indicação. Como militante do Partido dos Trabalhadores nesse momento, passou a ter o dever ético de informar Luiz Inácio Lula da Silva, a quem originalmente havia referenciado o serviço, dentro do possível como advogado e tendo acesso à CEPEM, que deveria ter ido a fundo nas investigações. Ou seja, ele, amigo do Lula, induziu o Lula a induzir as prefeituras a contratar a CEPEM Consultoria, que no município de Santos levou a módica quantia pelos serviços prestados no período em que prestou de 150 milhões de reais. Ela servia, então, para arrecadar dinheiro para o Partido dos Trabalhadores, para investir em campanhas políticas, exatamente tudo isso. E o modus operandi é o mesmo. Cessão do apartamento, repito, para o Lula por 9 anos. Tem aqui, eu trouxe, investiguei uma entrevista do Roberto Teixeira no Jornal da Tarde, tá? Na época, ele dizendo sim, não, eu cedi, porque foi o PT que me pediu, porque o Lula morava numa casa insegura e tal, e depois pergunto para ele, irmão, mas e depois? Não era antiético e candidato à presidência da República morar numa casa de um advogado que está envolvido com escândalo, enfim. Conta toda essa história do Jornal da Tarde, nessa entrevista que ele próprio admite que cedeu durante 9 anos e depois ficou com vergonha de pedir de volta o apartamento. Ficou com vergonha na época e hoje cedeu para o filho um outro apartamento em São Paulo. Então, achar que isso tudo começou em 2003, começou com o Petrolão, é um engano.
Ou seja, graças a Deus os jornais registram esses fatos, eles são históricos, estão nos arquivos, o próprio caso da Tribuna, para mostrar que foi em 92 que esse caso veio à baila pela primeira vez aqui com o promotor Wallace Paiva Martins. Então, eu acho o seguinte, essas situações, eu concordo que existem prós e contras, que existem paixões das quais a gente não consegue se abstrair. Esse negócio da imparcialidade, até mesmo do jornalista, é uma coisa, se não é muito difícil, ou é quase praticamente impossível, porque nós somos criados, formamos uma personalidade, um caráter, temos nossas preferências. Então, há exageros de ambas as partes. Mas, de qualquer forma, considerando ou não os exageros, a gente... Parcialidade é difícil, isenção sim, né? É uma obrigação. Mas considerando todos esses exageros, nós, jornalistas, ou formadores de opinião, como o caso da cientista política, nós temos que nos ater aos fatos. O fato em si o vazamento daquela gravação da Presidente da República e o Lula, ela tentar depois mostrar que aquele documento não era que eu mandei para ele assinar e trouxe assinado, ela está subestimando a nossa inteligência, porque no texto ela diz o seguinte: use se necessário. Como é que ele usar? Se eu vou assinar e te devolvo, eu vou usar o quê? Lógico. Não ficou nada comigo. Claro. Certo? Então, e é isso que o Gilmar Mendes diz com todas as letras no questionamento dele, na conduta, dizendo que ela procurou dar um salvo-conduto para ele. Até porque eu também não trouxe aqui o Diário Oficial do mesmo dia que isso ocorreu, já nomeando ele, uma medida provisória criando a pasta para o então secretário da Casa Civil, o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, passar a se ocupar e ficasse protegido também, porque também estava envolvido dentro de uma série de ligações. Enfim, os contrafatos não há argumentos. Sim, esses argumentos na lei, né? Se vai ser nulo ou se não vai, se o Supremo vai acolher aquela gravação como questão de natureza jurídica. Para mim isso é o que menos importa nesse momento. O que importa é o fato. O fato aconteceu, certo? Ele é muito grave e só comprova aquilo que eu já, como jornalista, venho falando desde a origem do PT. Eu sou jornalista há 32 anos, só que naquela época, quando a gente falava, certo? A gente já era o coxinha da época, né? Era o vendido para o empresariado. Então, essa fama eu já fiquei mesmo, tá? Então, fez a fama deitar na cama, né? Aquela velha história. Então, eu acho que hoje está muito claro. Claro, não começou a corrupção com o PT, concordo nisso, certo? Existem vários partidos, só que eles encontraram uma forma. Agrada a todo mundo, divide o pedaço do bolo, fica todo mundo contente e continua todo mundo na festa. É mais ou menos o que está acontecendo no país. Vamos fazer o nosso intervalo, só lembrando uma coisa, né? O ex-presidente Lula pode ter todos os defeitos do mundo, mas que ele tem bons amigos, isso não dá para negar, né? Intervalo, voltamos já já. Voltamos, segundo bloco aqui do painel regional, conversando com a professora e cientista política, Olívia Pérez, com os dois jornalistas aqui presentes, Marcos Santana e o Rodolfo Amaral. E o Rubeni atenta aí à participação sempre importante do telespectador que está com a gente. Mas eu perguntava ao Rodolfo, né, antes, só registrando que tivemos aí mais um ato terrorista gravíssimo, né, acontecendo em Bruxelas hoje, né, com não sei nem o número de mortos dados até agora, não mais de 30, 32 agora há pouco, né, lamentavelmente, e é uma situação que realmente parece completamente fora do controle das autoridades e da investigação dos principais países do mundo, né? Em alguns momentos conseguem captar o movimento terrorista, enfim, mas na maioria dos casos acabam acontecendo explosões, homem-bomba, essa coisa toda aconteceu no aeroporto de Bruxelas e as consequências, lamentavelmente, são terríveis. A Europa em pânico, o que não é nada bom para o resto do mundo, né? Agora, o Amaral, a gente comentava aqui, né, a questão que o Olívio levantou e nós dissemos há pouco também, o noticiário local, regional, acaba ficando em segundo plano. E comentávamos aqui que há um certo terrorismo em cima da parte econômica, porque o país não anda, né? Está tudo parado, ninguém sabe o que vai acontecer. Daqui a 2 meses Dilma Rousseff estará no poder, não estará. Michel Temer vai assumir, ou também nem assume, porque há também delações contra a figura do vice-presidente. A gente não cansa de repetir aqui que o primeiro réu dessa ação toda é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Tem 7 denúncias contra o presidente do Senado, Renan Calheiros. São 9 agora. Agora são 9. São 9. 9 para a gente atualizar então os números, 9 ações contra Renan Calheiros, e o Brasil
vai parando, as prefeituras aí sangrando, cidades nossas aqui da região com enorme dificuldade de fazer o básico, a zeladoria, essa coisa toda. E aí, Amaral, onde vamos com essa coisa, com a situação toda? A gente vê, de fato, esse cenário derretendo. E é extremamente preocupante isso. E só que eu acho que, nesse caso, a grande falha, porque é impossível a gente ir contra o que está acontecendo no Congresso, isso faz parte da política, essa discussão agora política, Congresso e Judiciário, ela tem que percorrer, mas as entidades, de um modo geral, principalmente as entidades de classe ligada à economia, como Fiesp, Confederação Nacional da Indústria, elas deviam propor uma outra pauta de discussão. Tá? E a gente não vê. Eu fiquei perplexo vendo o ministro da Fazenda aí num evento tentando explicar um ajuste, alguma medida de ajuste, que eu sou contrário ao que ele está tentando fazer aí, dando mais 20 anos para os estados, continuarem nessa linha de endividamento, mas queira ou não queira, é uma medida do governo, a gente tem que, certo, respeitar. Agora, essas discussões, elas... Mas tem cabimento hoje, na situação em que se encontra o governo da presidente Dilma, ela sofrendo processo de impeachment, tem alguma credibilidade o ministro da Fazenda vir a público e propor qualquer coisa? Você acha que é possível? Não, eu creio que não, mas veja bem, não dá para a gente parar e ficar das férias coletivas para a sociedade. As coisas, porque a gente pensa por nós, claro, isso está refletindo nos negócios em geral. Mas os mais pobres, os mais humildes, aqueles 2 milhões que perderam o emprego no ano passado, certo? Eles precisam ter uma perspectiva de levar uma comida para casa, certo? Só aqui na nossa região, no ano passado, a Baixada Santista teve o maior índice de redução de mercado de trabalho, maior do que o Estado, maior do que a União, o maior número em termos percentuais de redução de planos de saúde. Quer dizer, as pessoas que estão chegando no hospital para ser atendidas agora, certo? E não tem recursos para atender, não tem sequer o esparadrapo, eu fico pensando, o que será dessas pessoas? Elas vão esperar 60 dias, 90 dias? Elas vão esperar se tem ou não impeachment? O país precisa... Agora, a sociedade, a academia, as universidades, ao invés de entrar nesse oba-oba, deixa as coisas, não vamos deixar de acompanhar essas questões de ter a participação necessária. Mas a vida continua, o Brasil continua, a gente precisa estar de pé, a gente precisa dar uma resposta positiva para isso. E aí eu sou contra a própria mídia, porque a mídia podia dar esse tom. A mídia, você já viu que há 15 dias não se fala mais do Zika vírus? Parece que eliminou, certo? Não tem mais microcefalia. Agora ou é Lula, Dilma, Cunha, quer dizer, acabou isso. Então, nós da mídia erramos também quando damos dimensão exagerada para determinados assuntos. Eu acho que a mídia podia começar a formular um pacto, alguma coisa nesse sentido, para que a gente pudesse continuar. Embora nós estejamos num momento extremamente batendo no extremo, né? O presidente da República sofrendo um processo de impeachment, o ex-presidente trazido para o ministério, não assume o ministério, ou seja, é uma situação completamente fora do prumo, né, Olívia? E essa ideia do medo, essa ideia do caos vem de notícia, né? Vide esses vários programas sensacionalistas, né, que ficam apontando roubo, mostram ao vivo, sequestro, etc. Isso daí vende. Eu queria retomar um pouco a fala... Eu acho que a Globo News, por exemplo, está passando um pouco do limite. Eu já falei Está perdendo a noção, o Rodolfo falou agora há pouco, eu completei com a coisa da isenção, todo mundo tem cor partidária. Cor clubística, essa coisa toda. Mas você tem que ter o mínimo de isenção, né? Eu assisto a Globo News todas as noites e divido com a Band News um pouco e tal, mas não dá para competir, uma emissora é melhor que a outra, tá certo? A Globo News é melhor que a Band News, não dá para a gente discutir que a Record News também, não é? Então você acaba assistindo mais a Globo News. Mas eu acho que estão passando do limite, especialmente a editora de política do Jornal das 10, né? Vamos abrir o olho, ficar de olho nos discursos dela, porque ela está exagerando demais na tinta. Eu falei para uns amigos meus que eu assistia um pouco da Globo News e eles ficaram batendo nessa tecla, né? O Brasil está parado, nada vai mudar se você não for para as ruas. Sem brincadeira, eu desliguei porque eu estava ficando com medo, né, do que estava acontecendo. Eu acho que isso que vem crescendo o medo, essa paralisia, esse excesso de informação está gerando uma falta de reflexão. Eu, particularmente, não acho que as coisas vão mudar muito, né? O que me deixa mais tranquila.
A corrupção existe porque são pessoas, né? Pessoas, elas se corrompem, a não ser que haja instituições que coíbam esse comportamento e a certeza de que você vai ser punido. Mas não está tendo nenhuma proposta de mudar, formar mais instituições que coíbam esse comportamento, a certeza de que você vai ser punido. Na verdade, vem sendo punido só pessoas ligadas ao PT, as denúncias em relação ao PSDB vêm sendo todas arquivadas, portanto, se você, Rodolfo, não quer ser perseguido pela Polícia Federal, é só você se filiar ao PSDB, que vai ficar muito tranquilo. Eu acho que o Aécio Neves será investigado. Né? Não, está tudo sendo arquivado. Até agora não começou. Acho que não estou vendo nenhuma grande proposta de transformação nas instituições, como diminuir o número ou proibir indicado politicamente para cargos gerenciais em organizações estatais. Na verdade, eu acho que as coisas vão mudar para, na verdade, elas permanecerem as mesmas. O PMDB deve entrar no governo, da onde, na verdade, ele nunca saiu. É o que eu gostaria? Não é. Mas eu não vou mudar isso ofendendo quem não concorda comigo. Então, acho que é o momento da gente retomar uma calma, né, uma tranquilidade, selecionar as nossas informações e refletir sobre elas. Fala, Santana. E eu acho que essa ideia, todo esse cenário, na minha opinião, reforça um pouco essa ideia de que, na verdade, vai sim haver um golpe. Os militantes do PT falam, não vai haver golpe, mas na minha opinião, eu acho que já está se articulando um golpe realmente, e é uma questão de tempo. E de quem que é esse golpe aí? São os setores, desde sempre articulam a política nacional, principalmente o PMDB, que já está em negociação com o PSDB, porque o que vai acontecer no Congresso Nacional é um julgamento político, não é um julgamento no mérito em si. Porque, por exemplo, essa denúncia, esse pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff se refere às pedaladas fiscais, não tem a ver com corrupção. Porque para a denúncia de corrupção deveria ser formada uma nova denúncia de pedido de impeachment, que parece que estão começando a articular. Então, na verdade, o Tribunal de Contas, ele rejeitou as contas do governo Dilma de 2014, relativas às tais pedaladas, mas o TCU tem apenas um tom de recomendar. A decisão final é da comissão mista da Câmara, do Congresso, né, dos deputados e senadores, e que ainda não se pronunciou. Então, na verdade, é um julgamento político que já tiveram a conclusão. A gente percebe aí articulações do senador José Serra com esses setores do PMDB, com Michel Temer, que, na verdade, como ele falou, mudasse, mas, na verdade, permanecer a mesma coisa. Eu queria prestar um testemunho rápido, porque tem se falado algumas bobagens aí também em relação à Agência Brasileira de Inteligência. Em questão de uns 3 meses, eu fui procurado no escritório por um agente da ABIN. E aquilo me assustou. Eu falei, bom, estou envolvido ou não com a Lava Jato também. Apareceu lá na Lava Jato. E, curiosamente, nós ficamos lá. E qual era a preocupação desse agente da ABIN naquela época? Era o episódio Uzi Minas, o que estava acontecendo aqui, o reflexo que teria na região. E conversamos longamente com esse agente da ABIN lá, trocamos algumas experiências, e ele foi muito gentil e em seguida nos convidou lá do escritório para fazer uma palestra na ABIN em São Paulo, e nós fomos. Tá? Fizemos uma palestra para cerca de 40 pessoas, muitos agentes da ABIN, sobre a Baixada Santista, e lá conversando com esses agentes da Agência Brasileira de Inteligência, primeiro eu percebi uma coisa interessante, diferente do que está sendo dito aí pelos jornais, nas notinhas, dizendo que a ABIN estaria investigando Sérgio Moro, aquela coisa tipo de Arapongagem. A impressão que eu saí de lá foi a ABIN não uma agência de inteligência do governo, mas a ABIN uma agência de inteligência do Estado. A preocupação da ABIN era exatamente essa, como é que nós vamos reconstruir isso no momento em que tiver tudo desorientado. E me chamou a atenção, me coloquei à disposição dos técnicos lá, e tinha muita gente, tinham representantes de vários segmentos da sociedade, grandes lideranças, um trabalho muito interessante o que eles desenvolvem. Tem até uma escola de inteligência que eu sugeri a eles que fizessem alguma parceria com as universidades e trouxessem esse conhecimento para cá, porque hoje informação, mais do que nunca, é instrumento de poder, de elaboração, de planos de negócios, de alternativas, estudos, enfim. Ou seja, há segmentos preocupados com o day after.
Tá? Agora, nós precisamos incorporar esse grupo, engrossar esse grupo, porque senão nós vamos ficar nessa mesmice que, convenhamos, já não dá mais, eu já não tenho mais paciência de falar nesses assuntos. É verdade, terrível isso. Olha, vamos entrar aqui no assunto doméstico nosso aqui, o assunto local, uma polêmica danada, demorou um tempão para que essa pauta fosse aprovada pela Câmara de Santos, mas finalmente a construção aí das passarelas aí aéreas aqui da cidade de Santos acabou sendo aprovado ontem em primeira discussão na Câmara de Santos. É um projeto de lei complementar, então, que permite, de acordo aqui com o Diário do Litoral, a construção das passarelas no espaço aéreo de vias públicas aqui na cidade. O projeto foi aprovado pela maioria do Legislativo, com 2 votos contrários, um do vereador Benedito Furtado, do PSB, e outro do vereador Evaldo Stanislau, do Rede. Não é? Zequinha Teixeira, que é do PSD de Dado, não esteve na sessão, ou não compareceu a essa votação. Não é? O projeto foi lá contextualizado, apresentado, enfim. Os vereadores já tinham mais do que conhecimento sobre essa proposta, sobre esse projeto, e acabou sendo aprovado. Vamos ver agora, na segunda discussão deve ser aprovado também, me parece, não? Acho que os vereadores não vão mudar o voto, evidentemente, e estará, então, implantado em determinados locais aqui, que eu não estou encontrando aqui na matéria, mas há um mapeamento aí para que se desenvolvam empresários aqui na cidade essas construções de passarelas, enfim. Acho que não fugiu muito ao que se esperava, não é, Santana? Não, e eu curioso dessa questão que muita gente se ateve ao fato de que parece que seria, segundo as acusações, seria um projeto por encomenda do empresário Armênio Mendes, que ele quer ligar um empreendimento dele ali ao shopping center, né? Quando, na verdade, essa lei aí vai ter um impacto muito mais profundo na área portuária. Isso. Na área portuária ali de algumas empresas que têm suas instalações próximas ao cais ali, que vai fazer a ligação. Então, acho que é importante nesse momento analisar essa legislação, a viabilidade dela, o interesse público dessa lei com relação à atividade econômica portuária. Porque em relação a corredores comerciais, é uma experiência que vem sendo vista em diversas outras cidades, em São Paulo existe, e aqui na cidade vizinha de São Vicente existe, grandes metrópoles do mundo existe essa ligação aérea sobre vias públicas. Então, acho que é uma questão mais central do debate em relação à atividade econômica portuária. Há um projeto da Libra Terminais, né, se não estou enganado. Agora há diversos outros. Atravessa a Avenida Portuária, né, e vai cair lá no terminal 36, né? Sempre ouvi falar essa polêmica dizendo que, na verdade, essas passarelas elas beneficiariam grandes empresários, aí já citado por você. E me parece que até tentar aprovar esse tipo de projeto agora é tentar aprovar no momento que as pessoas não estão olhando para a cidade. Não é verdade isso? Não procede essa informação? Não é para beneficiar empresário? Não, vai beneficiar empresário, Não, porque todo mundo acha que é para beneficiar um empresário, mas não é verdade. E prejudica a população, que os empresários são beneficiados, isso a gente sabe faz tempo, os vereadores votam de acordo com eles, mas prejudica a população? Não, mas aí cabe ao poder público como vai regulamentar isso aí, como vai fiscalizar isso aí. Eu acho que é importante, eu não estou fazendo defesa do empresário nem da prefeitura, porque eu acho que a gente não pode omitir a realidade, porque é uma experiência que existe em diversas outras cidades, que não existe uma harmonia entre o espaço público e os interesses dos empresários, o interesse das pessoas. Eu acho que o que eu estou falando é que precisa ser analisado uma questão muito mais ampla, porque o impacto econômico da atividade portuária tem muito mais importância do que esse empreendimento específico do shopping center. O intervalo e a gente retoma a sequência do painel regional daqui a pouco. Até já. Muito bem, voltamos aqui com o painel regional, direto e reto com a nossa Rubeni, atenta à participação do telespectador. Pois não, Rubeni? Já abrindo aqui com um abraço a todos, do Marcelo Teixeira, está acompanhando o programa. Um abraço, obrigado pela audiência, como sempre. Audiência. O Cosme Santos, da Areia Branca, pergunta a Olívia. Atualmente, você como cientista política, o que você acha do PT e de toda essa sujeirada que está acontecendo no governo federal, Olívia? Olha, obviamente que eu acho ruim. Eu acho importante discernir que
O PT não é o único partido de esquerda, existem outros partidos de esquerda, existem pessoas de esquerda que não fazem parte do PT. Então, ser de esquerda não é sinônimo de ser petista ou de não fazer críticas ao PT. Agora, sem dúvida, eu fico triste de ver tanta corrupção, mas mais triste ainda de ver uma intolerância sendo estimulada e propagada na sociedade. Cada um tem o direito de votar no partido que quer e de pensar o que quer, a Constituição garante isso. Não é porque alguém é do PT que eu vou ofender, eu não vou conseguir conviver com aquela pessoa. Só para voltar à questão da Globo News, para não dizer que falta de ética, nada disso, cada um tem ali um dos grandes males da imprensa brasileira é essa, né? Não colocar no editorial, não fazer um editorial, quando abre o jornal, o telejornal, dizendo qual é a posição do grupo, da empresa. Isso deveria ficar muito claro, e aí você já lê e já sabe. O primeiro jornal circulou no Brasil, isso deveria ter sido feito. Respeitado as devidas proporções, a gente tem que lembrar também do Paulo Henrique Amorim, né? Porque é extremamente infeliz. Do outro lado da moeda. Paulo Henrique Amorim rasga a botina, vestiu a camisa vermelha do Lula e do PT, e defende como se o outro lado tivesse lá um monte de bandidos tentando acabar com os mocinhos de vermelho. Lembrando que a esquerda não é só o PT, assim como ser mais conservador não é sinônimo de ser PSDB. Existem, entre o PT e o PSDB, tem milhares de variações. E o que cresce, justamente, são pessoas que não se interessam mais pela política. E o que eu ouvi outro dia na Globo News foi o seguinte, né, que o governo alega que as gravações, os grampos foram ilegais, ou a divulgação dos grampos teriam sido ilegais. Mas, na verdade, o que importa, o que interessa é o conteúdo que tem que ser analisado. Na verdade, não é isso. A pessoa que estava dizendo isso é uma jornalista responsável pela editoria de política do Jornal das 10 da Globo News. Então, a postura dela, ela não é especialista no assunto. Ou coloca dois advogados, um do lado do outro, tá certo, para debater a respeito disso, talvez não chegasse nem a conclusão nenhuma, ou nós temos aqui Vicente Cassione, que soltou a borracha na sexta-feira passada contra o juiz Sérgio Moro e esse tipo de atitude, especialmente quando surge a voz da Presidente da República. Ou seja, são questões muito difíceis, muito polêmicas, para um jornalista, de maneira contundente, vir dizer que as gravações... o fato de ser legal ou ilegal não importa. Como não importa? Mas aí, na verdade, ela está confundindo análise com torcida. Com torcida. Uma expectativa que ela quer que aconteça. Não, acho que isso não pode ser. A gente também tem que ver o seguinte, a gente não pode também passar para a opinião pública a ideia de que vai para o Supremo, lá só vai encontrar anjo. Certo? O presidente do Supremo Tribunal deveria ter largado o cargo quando se encontrou com a Presidente da República de uma forma suspeita em Portugal, que foram discutir questões ligadas à administração. Mas não, deveria aprender. Se eu sou presidente do Supremo e a Presidente da República vem me fazer uma proposta indecorosa, eu mando prendê-la. Certo? Agora, ele ficou na moita, agora o Dulcídio Amaral veio, falou com todas as letras neste domingo, agora a palavra do Dulcídio, porque ele está revoltado, né? Como diz o Zé Eduardo Cardoso, esse que assina esse documento aqui falando isso tudo do Lula e do PT, hoje está aí com esse tipo de posição. Então, essas coisas, vai existir excessos de todos os lados. Eu acho que o telespectador tem que sempre dar um desconto. Eu comecei dizendo isso. Eu sou jornalista e por mais que eu procure ser em determinado momento imparcial, a gente sabe que é impossível na nossa formação. Agora, a gente precisa dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, vamos com cuidado. Eu também concordo que a Globo News está exagerando em alguns aspectos. Eu acho que o próprio Fantástico no domingo colocou umas 4, 5 matérias do Lula sem objetivo nenhum, requentada para ocupar o programa. Quer dizer, essas pessoas que estão tentando achar que nós somos idiotas, que saibam que não, existe vida inteligente fora da mídia. Rubeni, pois não. A Aparecida do Jardim Castelo... Fora da grande mídia, desculpa, Rubeni, da grande mídia. A Aparecida do Jardim Castelo diz o seguinte: soube hoje que o pessoal do Bolsa Família terá que abrir uma poupança na Caixa para receber o dinheiro do benefício. Queria saber se há algum truque do governo nessa atitude. Não tenho essa informação. Alguém tem? O que eu achei absurdo
foi a Caixa Econômica Federal fazer uma propaganda dizendo que agora o beneficiário do Bolsa Família pode abrir uma poupança. Ora, meu Deus, o Bolsa Família, o cidadão que recebe aquilo, certo? Que dá para ele almoçar 2 ou 3 dias, certo? Ele vai abrir uma poupança, é completamente fora do propósito do Bolsa Família. O Bolsa Família é um socorro imediato para quem tem uma necessidade extrema, certo? E aí a Caixa Econômica me vai e faz um comercial, está na televisão agora, falando o que eu disso. tenho para comentar sobre o Bolsa Família é que muita gente critica o fato de beneficiários do Bolsa Família votarem no PT. Na ciência política a gente tem uma linha de explicação que é a teoria da escolha racional. Nada mais racional do que você votar num partido que proporciona um benefício para você. Assim, eu voto de todas as pessoas. Você calcula quem vai te beneficiar e beneficiar as pessoas mais próximas a você. Então, na verdade, não é um voto comprado. Na verdade, é um voto racional. Eu acho que é um voto comprado porque se houvesse seriedade com isso, você faria não sei se uma PEC ou sei lá o quê, e gravaria isso na Constituição. O Bolsa Família deixaria de ser um programa de partido ou de governo para ser um programa de Estado. Mas então, de certa forma acabava o discurso. Tem na assistência. Mas de certa forma a LOAS fala sobre isso. Agora, o Bolsa Família é o que menos pesa na LOAS. A LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, para o telespectador entender, o ano passado teve um custo social a todos nós brasileiros de 105 bilhões de reais. 53 bilhões de reais, aí eu acho o absurdo, e me perdoem os trabalhadores desempregados, desses 105 bilhões, 53 bilhões foram para o seguro-desemprego. E aí eu acho errado. Por quê? Porque qual é o verdadeiro seguro-desemprego? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que foi criado em 1966 com essa finalidade. Você perdia o emprego, você tinha uma poupança que você poderia usar durante X tempo. Certo? Agora você ficar desempregado, eu pergunto, e o cidadão que está desempregado há 2 anos, 3 anos, esse que morra? Certo, que não consegue voltar para o mercado de trabalho. Então, eu acho que esse excesso, o Bolsa Família, eu sou plenamente favorável. Eu acho que tinha que reforçar. Agora, precisa tirar o Bolsa Família da bandeira de campanha do PT. Mas ele já começou anteriormente. Não, ele começou como Bolsa Escola, que o PT chamava de Bolsa Escola. Que ele não exige nada, mas, na verdade, é um programa que exige, que vai para a mulher, a criança tem que frequentar a escola. Exige, mas vale voto, porque se você fizer o cálculo bonitinho da última eleição, a presidente Dilma se reelegeu em cima do Bolsa Família. Mas isso não significa que os pobres que votaram nela são pessoas desinformadas ou que não refletem. Pelo contrário, eles têm uma reflexão extremamente racional. Eu vou votar num partido eu só acho que precisava tirar o Bolsa Família da discussão eleitoral, porque senão é assim, a oposição ao PT vai acabar com o Bolsa Família. Mas o maior Bolsa Família foi para a classe A e B, que são os juros da dívida pública, que o ano passado levaram 500 bilhões. Quantos Bolsas Família? Levaram 40 anos de Bolsa Família. Por incompetência. Então, mas se o governo vem agora e dá uma de Collor e congela todo mundo na poupança, aí de fato tira uma mulher, né? Certo? Se vem uma Zélia Cardoso de Mello, e não está longe disso acontecer, vamos deixar muito claro, porque o país está indo para um buraco, para uma situação que não está muito longe disso acontecer. Não quero lançar aqui nenhum terrorismo, mas tomem cuidado, certo? Porque a situação, do jeito que está, nós pagando juros, o povo brasileiro pagando 500 bilhões de juros da dívida pública para 2% da população brasileira, certo? É uma afronta. Aliás, isso já era dito lá pelas candidatas de esquerda na campanha presidencial, certo? A gente lembra, estou querendo me lembrar do nome lá. Luciana Não, mas a outra lá que é... A Marina? Marina não? Não. Marina não. Na campanha... Na eleição anterior? A senadora Lagoana? Anterior, a senadora Luiz Helena. Ela dizia sempre isso. Então, e só que isso não acabou, pelo contrário, cada vez aumenta mais. E o Banco Central incentiva com juros. Rubeni, pois não. Uriel. Como advogado, fico frustrado com a oposição oportunista da OAB assumindo a acusação contra Dilma, sem consultar os advogados em suas bases. Na minha opinião, a Operação Lava Jato não termina em 2003. Ela vai pegar os governos anteriores também, é só esperar para ver. Se não houver um acordão aí, não é? Se a presidente Dilma for realmente cassada no Congresso Nacional, hoje eu acho que até a possibilidade disso acontecer é bem maior do que há algum tempo atrás.
Dilma cairia, Michel Temer assumiria com o apoio dos tucanos, e aí vamos fazer um pacto pela governabilidade, um pacto para o Brasil e tal, e não calarem a Lava Jato. Eu acho que o Uriel tem razão, e a coisa vai avançar, né? Ou retroceder a sei lá quando. Eu não sei os demais jornalistas desta mesa aqui, mas eu também, como jornalista sindicalizado, pagando regularmente minhas contribuições, não fico nada satisfeito, certo, com o meu sindicato estampando aquele símbolo da CUT, ajudando a pagar o pão com mortadela para fazer manifestação. Eu, como jornalista, não é para isso que serve, certo, as contribuições que a gente faz, tá? Tem outros caminhos de mobilização. Fala, Santana. Eu ia concordar com o Rodolfo de que o Sindicato de Jornalismo se manifesta como se fosse a opinião unânime da categoria, quando não é. Quando, na verdade, temos jornalistas das mais diferentes matizes, posições ideológicas, então acho que isso aí tem que ser respeitado, essa diversidade tem que ser respeitada. O sindicato não pode vir a público e falar como se falasse o nome de todos os jornalistas. Eu falo isso para os meus colegas professores, né, para na hora de dar aula, e eu dou aula de ciência política, para tomar cuidado com determinado posicionamento, porque às vezes dá a impressão de que todo mundo votou no PSDB, que todo mundo é contra Dilma. Isso não é verdade. Ela teve a maioria na votação, ela pode não ter ganho em Santos, mas teve muita gente em Santos que votou nela. Então você acha que ninguém concorda com aquilo e você fala, acaba ofendendo e não representando. Eu queria explicar que tem 2 tipos de impeachment, né? A gente está falando aí dessas regras sobre impeachment, já que a gente concorda com o impeachment, e que quem concorda tem que pensar em que tipo de impeachment quer. O primeiro é via Tribunal Superior Eleitoral, que se acontecer nos 2 primeiros anos, o ano passado e esse, cai a chapa. Que é um absurdo essa lentidão e o Temer, do TSE para definir, aí teria novas eleições, o que me parece que responde um pouco mais aos anseios da população, que são essas novas eleições. A outra é via Congresso, né, que aí é um julgamento político com base na pedalada, que cairia Dilma e o PMDB assumiria no poder já num acordo junto com o PSDB. Eles estão forçando para que esse ocorra e para que não aconteça novas eleições, já que se sabe hoje que, em primeiro lugar, a intenção de voto está Marina, seguida pelo Aécio, em terceiro lugar o Lula. E nós vamos fechando aqui o nosso painel regional, agradecendo muito aqui a Olívia, Santana está sempre com a gente, Rodolfo também, o Beni diariamente acompanhando a sua participação e nós sempre juntos, não é? De segunda a sexta, você sabe, ao vivo, 1h30 da tarde, e a reprise para você acompanhar também às 8 da noite. Obrigado, tchau.